eu estou passando aqui para falar que a enfermagem perdeu no Supremo Tribunal Federal, no STF. E eu não estou falando do piso salarial da enfermagem. Todo dia uma derrota diferente. E essa ação que eu estou falando é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida, pedida por quem? Pelos patrões, pela Confederação Nacional de Saúde, pela CNS. Como sempre, eles, contra uma lei aprovada em São Paulo, a Lei 17.234/20, que previa o quê? Sala de descompressão para a enfermagem naquele tempinho que tiver ali de folga, ter um local decente para descansar. Infelizmente, essa lei aprovada em São Paulo foi considerada inconstitucional. O relator, o ministro Fachin, ficou do nosso lado, ficou do lado da enfermagem. Mas nós só tivemos 2 votos favoráveis. Foi o do relator, do ministro Fachin, e adivinhem de quem foi o segundo voto? Ele mesmo, ministro Barroso. Só que nós só tivemos esses 2 votos para a enfermagem, do Fachin e do Barroso. Barroso, só dessa vez, obrigado, mas você está devendo do piso da enfermagem. Tirando então os 2 votos favoráveis, todo mundo foi contra a gente. Mas tivemos alguns votos que foram parciais, como o ministro Fux, o ministro Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. Eles concordaram que a enfermagem merecia essa sala de descompressão, essa sala de descanso, mas que não para os hospitais privados. E os outros votos todos foram votos divergentes, que consideraram, divergentes em relação ao relator do Fachin, que consideraram então essa lei inconstitucional. Então aí vem o Alexandre de Moraes, votou contra a enfermagem, o ministro Mendonça, André Mendonça, o ministro Nunes Marques, que inclusive na sua fala lembrou que outros profissionais poderiam ser alcançados. Basta pensar, por exemplo, que os empregados da limpeza do hospital não terão esse benefício, embora se sujeitem às condições de risco sanitário semelhantes às dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E o que dizer dos médicos? Quem mais votou contra a gente? O Dias Toffoli e o Gilmar e a própria Rosa Weber. E a Rosa Weber, ela seguiu uma coerência de votar nesse mesmo tema a segunda vez contra a enfermagem. Porque aqui no Distrito Federal já tinha sido aprovada uma lei parecida, só que aqui no DF ela deu um voto contra a enfermagem. Então agora ela acompanhou o mesmo raciocínio para manter essa coerência. E a discussão ficou presa no seguinte: se a matéria era de natureza trabalhista, porque natureza trabalhista só a União poderia legislar. E a defesa inclusive do ministro Fachin e do próprio Barroso, foi que não, que é uma questão de saúde pública. Então é um assunto que pode ser compartilhado entre os entes federativos, não é privativo da União, mas foram vencidos os 2. É mais uma derrota para a enfermagem, enquanto outros profissionais têm verdadeiros spa dentro dos hospitais, com cadeira de massagem, com televisão, com frigobar, lanchinho, aquela coisa toda, são tratados como reis. A enfermagem leva chicote nas costas. A enfermagem não tem direito a descanso digno. Profissionais que têm que repousar, às vezes, no banheiro, que repousam sobre o balcão de medicação porque não tem para onde ir. E quando tem para onde ir, as beliches ficam jogadas em locais completamente insalubres, perto do trânsito de pacientes. Um dos hospitais mais luxuosos que nós temos aqui no Distrito Federal, profissionais de enfermagem repousando junto aos estoques, a equipamentos, alguns com repouso improvisados dentro de garagens desativadas. E aí vem o Supremo e faz uma análise técnica de constitucionalidade, mas o que ele faz, na verdade, é mandar um recado. Quanto menos direito vocês tiverem, menos os hospitais vão precisar investir em vocês e mais eles vão lucrar e encher o bolso de dinheiro. Mais uma vez, o Supremo legislando em favor dos patrões do Brasil, e a enfermagem mais uma vez esquecida, e a enfermagem mais uma vez desprezada e desvalorizada. E essa foi mais uma derrota da enfermagem brasileira.